Manto e a Daga é a nova série da Marvel produzida para Freeform e distribuída internacionalmente pelo serviço de streaming Hulu. Mas aí, com tanta série de super-heróis saindo, será que vale a pena tirar um tempinho pra assistir mais essa? Se liga aí na nossa análise dos primeiros episódios de Manto e a Daga. A série foi lançada no dia 7 de junho e mostra a história de Tandy Bowen e Tyrone Johnson, dois jovens que têm suas vidas alteradas depois de um grande evento, e a série faz algumas mudanças com relação ao material original, o que é até bem plausível, já que a gente tem que lembrar que Manto e a Daga não são personagens conhecidos da Marvel, não são carros-chefes, você nunca viu alguém por aí falando, putz, podia ter uma série de Manto e a Daga, ou um filme de Manto e a Daga, não são personagens que causam um grande apelo, então o que a Marvel tá tentando fazer agora é apresentar esses personagens para um novo público. Nos quadrinhos eles já são um casal, eles se conhecem já em meio ao que vai transformar eles em Manto e a Daga, e aqui a gente vê que esse elemento já foi alterado. Desde o princípio, a história deles já tem uma ligação, já tem um ponto ali em que você delimita, ó, a partir de agora vai começar a história de Manto e a Daga, e só no futuro isso vai se desenvolver. Então é muito bacana ver como eles fizeram essas alterações, e eles interligaram os personagens desde suas origens. Se você já conhece os personagens dos quadrinhos, talvez você tenha alguma estranheza porque eles mudaram bastante a história deles. Eles colocaram elementos específicos que o fã vai reconhecer, que ele vai entender por que aquele elemento está ali, mas no geral foi bem modificada a história deles, não são os mesmos personagens, inclusive o modo como eles se desenvolvem, o modo como eles se transformam em Manto e a Daga já foi alterado. Os dois primeiros episódios possuem um ritmo mais lento, mas faz sentido porque eles estão desenvolvendo a personalidade dos dois. Desenvolvendo o mundo ao redor deles, até para que a gente possa se identificar mais com os personagens. A primeira temporada só vai ter 10 episódios, então esses dois primeiros episódios se focou bastante no desenvolvimento deles, na criação da persona deles, então eu acho que os próximos episódios vão vir com muito mais ação, com muito mais uso de poderes. E aí você que não conhece os personagens devem estar se perguntando, qual que é o poder deles? Bom, nos quadrinhos a Daga tem poderes relacionados à luz, e justamente por isso ela tá mais relacionada com a cor branca, e ela tá sempre ali mais ligada com poderes de cura, com poderes de controle, não é uma personagem que parte para a ação. Geralmente isso é atribuído ao Manto. O Manto, o Tyrone, tem poderes relacionados a uma dimensão sombria. Ele consegue sugar os seus inimigos dentro do seu manto, né, para uma dimensão das trevas em que ele absorve a energia dos seus inimigos. Então isso basicamente força ele a matar. Isso força ele a estar indo sempre para cima dos seus inimigos, o que já mostra pra gente que são personagens que têm uma carga dramática, que tem um peso muito maior. Não é um personagem que vai lutar e deixar o seu oponente inconsciente. São geralmente personagens que lutam pra matar os seus inimigos. Isso já ajuda a gente também a definir qual vai ser o tom dessa série. Apesar de ser uma série que lida com dois jovens se conhecendo, dois jovens que têm um romance, se tornam um casal, não é nem de longe uma série de romance, não é nem de longe uma série que coloca elementos de comédia. Aliás, essa é uma das séries que mais tem um tom dramático, ela não tem um alívio cômico, ela tem situações que podem ser mais divertidas dentro da série, mas ela em nenhum momento traz um respiro. É uma série que o tempo todo você tá tenso, é uma série que o tempo todo te carrega, que te deixa com as emoções pra baixo. Então a gente vê os personagens carregando muitas culpas, os personagens carregando muito peso nas costas, que são coisas que vão ajudar a definir as personalidades deles e o modo como eles vão usar os seus poderes também. Com questão à parte técnica da série, a trilha sonora me agradou bastante, então a Tandy, que é uma garota que vem de uma origem rica, que ela era uma dançarina e tal, então nas trilhas sonoras dela a gente tem sempre mais uma ópera, a gente tem Vivaldi, a gente tem muita coisa relacionada com músicas clássicas, enquanto quando a cena é do Tyrone a gente tem mais músicas de rua, mais hip hop, mais coisas assim sendo mostradas, por mais que a gente vá conversar um pouquinho sobre esses elementos. Então a trilha sonora eu achei bacana, achei que foi condizente, é uma trilha sonora atual, né? A gente tem muitas músicas modernas, muitos lançamentos, muita trilha indie, então ela é bacana, quando ela tá tocando, ela te dá um sentimento de, nossa, eu tenho que ouvir essa música depois, eu tenho que pesquisar essa música pra saber qual é, mas ela não se destaca também, não é uma coisa que, nossa, que trilha sonora marcante, como é, por exemplo, um tema de Vingadores, uma abertura de Demolidor, não tem um tema marcante que vai ficar na sua cabeça, mas no geral a trilha sonora preenche muito bem. Os aspectos visuais na fotografia, eu achei algumas cenas um pouco escuras,
escuras, mas ok, quando a gente tá relacionado a um personagem que o poder dele é sombra, realmente a gente tem que ter cenas mais escuras, então isso não chega a ser, não é um ponto de reclamação, não é um ponto em que eu tô criticando a série, não leve por esse lado, mas a gente tem que lembrar que é uma série que tem um orçamento que não é tão alto em comparação a outras. São 40 milhões de orçamento, quando você fala, pô, 40 milhões é muita coisa, mas a gente tem 10 episódios, o que dá uma média de 4 milhões pra cada episódio, quando a gente vai ver, não é tanta coisa assim pra eles desenvolverem, ainda mais considerando que a gente tem que ter efeitos especiais. Nos 2 primeiros episódios, a gente não tem muito uso dos poderes, talvez justamente pra dar uma economizada, pra lá na frente, quando realmente eles começarem a usar os poderes, a gente ter mais uso de efeitos especiais e aí sim torrar o orçamento. Então a gente consegue perceber que são efeitos que, ok, convencem, ali na hora você, beleza, funciona desse jeito o poder deles, mas que quando você pausa na cena, presta um pouco mais atenção, volta, você vê que não é tão bem polido como é, por exemplo, um filme. Mas aí é claro que é uma limitação de série, a gente tem séries aí que fazem sucesso e que a gente consegue perceber muito claramente que tem um bonecão de PlayStation ali colocado digitalmente, então nesse quesito não incomoda, até porque os personagens, por mais que eles tenham poderes ali que precisam ser inseridos com efeitos, são poderes ao redor deles. Não tem um personagem criado inteiramente em CGI, não tem um personagem que precisa, sei lá, pegar fogo o tempo todo, então não chega a incomodar os efeitos especiais, os efeitos visuais. Então, ok, esse aspecto técnico tá aprovado. Bom, agora pra gente falar da origem dos poderes dos personagens, eu vou precisar dar um pouco de spoiler. Então se você não quer nenhum spoiler da trama, se você quer ir assistir os 2 primeiros episódios sem spoiler, sem ter nenhuma informação do que vai acontecer, pula pra esse minuto que tá aparecendo aqui na tela, e é importante você pular porque quando a gente voltar, eu vou falar sobre como essa série tá ligada ao universo cinematográfico Marvel. Então mesmo se você não quer spoilers, é bom você pular pra esse tempo aí que tá aparecendo na tela pra gente se encontrar lá no futuro e a gente conversar sobre as implicações de Manto e Adaga na Marvel. Pra você que continuou, a gente já viu que eles alteraram a origem dos personagens. Então, nesse vídeo que tá aparecendo aqui no card, que a gente já tinha falado de Manto e Adaga, a gente discutiu o primeiro trailer, dá pra ver que a gente errou tudo. Erramos todas as nossas previsões, tava tudo ao contrário, porque eles alteraram as histórias dos personagens. Então, a Tandy, que vinha de uma família rica, que era uma garota que tinha tudo, mas que decidiu abandonar porque ela não tava se sentindo feliz, foi transformada na garota marginalizada, que o pai morreu, a empresa que ele trabalhava tirou tudo dele, e ela se viu com uma mão na frente e outra atrás no meio da rua. Enquanto o Tyrone, que era o garoto que viu o seu amigo ser assassinado na sua frente, a polícia começou a perseguir ele, que ele teve que fugir da polícia e tinha esse histórico de uma vida problemática, inclusive ele ia assaltar a Tandy quando eles se encontraram, foi transformado em um garoto de uma vida rica. Então eles alteraram a posição dos personagens socialmente e isso deu uma dinâmica muito bacana. Foi bem legal ver a Tandy como uma golpista, né, uma garota que tá sempre tentando viver um dia após o outro, que tem uma relação conturbadíssima com a mãe. O núcleo da Tandy na casa dela é muito dramático, é muito carregado. É claro que também tem o peso do Tyrone, que viu o irmão dele sendo morto e a família carregando esse fardo nas costas até hoje. Então, os 2 personagens estão destruídos, mas eles têm um evento lá atrás, que foi justamente na noite em que esses eventos aconteceram, também houve a queda da Roxxon, de uma plataforma da Roxxon. E é aí que essa série começa a fazer sentido dentro do universo cinematográfico Marvel, e é aí que as coisas ficam muito maiores. E qual é a ligação então de Manto e Adaga com o universo cinematográfico Marvel? Os poderes deles estão ligados à Roxxon Corporation. E aí você me pergunta, mas peraí, o que é a Roxxon Corporation? A Roxxon Corporation é uma empresa que existe nos quadrinhos, que está relacionada à extração e refinamento de petróleo, mas está envolvida com coisas muito maiores por trás dos panos. Ela já apareceu no filme do Homem de Ferro, na luta dele contra o Monge de Ferro, a gente vê um banner lá atrás da Roxxon Corporation. No curta-metragem One Shot da Marvel, que aparece no Blu-ray do Capitão América, o Primeiro Vingador, a gente vê que o Coulson para em um posto de gasolina da Roxxon Corporation, então a empresa já está no universo cinematográfico Marvel. Isso sem contar as outras séries que também aparecem, Demolidor e Agentes da S.H.I.E.L.D., então essa empresa já faz parte do universo cinematográfico Marvel. Mas isso não é simplesmente um easter egg que foi colocado em Manto e Adaga, já que aqui ela parece ter uma importância muito maior do que nessas outras séries. Nas outras séries, nas outras produções, ela apareceu ali como easter egg, não tem um foco na empresa e no que ela faz.
super-heróis. Agora aqui a gente tá vendo que vai ser destrinchado um pouco desse lado obscuro da Roxxon. Isso é importante porque pode ser que uma série de TV vai introduzir um elemento, aliás, o elemento já foi apresentado, mas vai desenvolver um elemento que pode se mostrar importante no universo cinematográfico de fato, lá nos cinemas. Então pode ser que a gente veja um pouco mais do trabalho que eles estão fazendo no underground, no trabalho obscuro da Roxxon, e que isso possa vir a surgir um vilão, possa vir a surgir um novo elemento que dá origem a poderes, um novo elemento que dá origem ao que tá acontecendo em Manto e Adaga, que possa vir a se desenvolver nos filmes. Então eu achei muito bacana. Não acho que Manto e Adaga vá aparecer, que os personagens vão aparecer no cinema, até porque a gente tá vendo que é uma coisa bem experimental, é uma série em que eles estão testando um novo formato. Como eu falei, ela traz personagens jovens, mas ela traz uma trama mais pesada. Então é basicamente uma tentativa de levar uma série para um público adulto, talvez um pouco mais do que Agents of S.H.I.E.L.D., mas que ainda não tem tanta carga quanto The Gifted. Mas por outro lado, é uma série bem mais pé no chão do que The Gifted. Apesar da gente ter personagens com poderes absurdos que podem se desenvolver ainda mais e dar origem a momentos absurdos nas telas, ainda tá bem pé no chão. Pelo menos esses primeiros episódios estão mostrando uma coisa muito mais real, uma coisa que você consegue acreditar que, dessa maneira ainda tá funcionando. Quer dizer, tem elementos fantásticos ali, mas você vai precisar assistir a série para entender muito mais o que acontece, certo? Então, se você quer saber mais sobre Manto e Adaga, outras séries, outros elementos dos super-heróis, comenta aqui embaixo o que você quer ver no nosso canal. Não se esquece de seguir a Legião dos Heróis nas redes sociais, me segue lá nas minhas pessoais. E é isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Ai. Tá, a origem deles, os poderes. Tá esbanjando dinheiro. Ou é emo?